Boa tarde a todos. Vamos lá para mais uma pauta mensal. Estou gravando aqui o vídeo por volta das 13 horas da tarde, no dia 9/1, então quinta-feira. Pode ser que quando alguém for assistir o vídeo, algum dado esteja desatualizado, alguma coisa tenha acontecido, mas só para ficar de disclaimer. E vou tentar ser um pouco mais breve nesse vídeo, começando aí por petróleo. Depois eu vou seguir para Brasil, basicamente aí situação de inflação e fiscal e também falar um pouco sobre bolsa. Depois eu vou para China, Estados Unidos e, por fim, trazer um pouco da conclusão, né, e o que a gente está esperando aí para o ano de 2025. Bom, então vamos lá, iniciando sobre petróleo. Agora, né, no mês aí de finalzinho de novembro e até aí ó, dia 20, ali mais ou menos dia 25 de dezembro, a commodity performou aí, né, de maneira basicamente lateralizada, né, entre 75 a 70 dólares aí o Brent. Mas no finalzinho de dezembro, né, teve essa puxada aqui, aí próximo a 76, né, 77, por uma promessa de ano novo do Xi Jinping, né, na China, de anunciar novos estímulos econômicos agora para 2025, e também por uma outra informação do Joe Biden, né, que ele deveria baixar, que ele iria, né, baixar um decreto proibindo de maneira permanente novos projetos de petróleo e gás offshore em algumas áreas costeiras dos Estados Unidos. Então, isso dificultaria, né, os planos do Trump, que, enfim, vai tomar posse agora, né, ao longo de janeiro, e o Trump ele pretende expandir, né, a produção aí de petróleo dos Estados Unidos. Então, esse decreto do Biden, né, se passar, se for realmente concluído, pode travar um pouco essa expansão da produção, e isso fez preço, né, porque a gente está diminuindo, né, pode diminuir a demanda diminuir a oferta de petróleo no futuro. E também, né, agora deu essa estabilizada aí no preço, basicamente por notícias de um possível acordo, né, de cessar-fogo lá em Gaza, e isso pode trazer uma maior estabilidade também geopolítica ali naquela região. Vamos lá para o tema sobre Brasil agora. Agora na tela aí para vocês. Ao longo de dezembro, né, além de todos os desafios políticos e econômicos que o país enfrenta, a gente teve essa notícia aí, né, do presidente Lula, que após relatar alguns incômodos, ele fez uma ressonância magnética que revelou uma hemorragia intracraniana, dada a uma queda que ele sofreu lá no mês de outubro, ainda antes do segundo turno, né, das eleições. E ele foi, né, submetido aí a uma cirurgia no Hospital Sírio-Libanês, e segundo informações aí, né, segundo o boletim médico, o procedimento foi bem sucedido, deu tudo certo, mas esse episódio, né, ele traz, né, ele mostra que a saúde do presidente hoje ela está se debilitando, inclusive pela idade dele, né, até porque ele completa 80 anos agora, né, em 2025, então isso traz desafios, né, para o presidente para buscar uma reeleição agora em 2026. Então, ele, se fosse reeleito, ele terminaria o mandato com 85 anos, o que é uma idade elevada, né, para um cargo de presidência. Então, é um fato, né, que a gente está trazendo aqui, e acho que é importante refletir, né, sobre essa possibilidade do Lula não se reeleger, né, não se candidatar, inclusive, às eleições agora de 2026, independente de qualquer juízo moral. E é legal também a gente olhar, por exemplo, o americano, né, do presidente Biden, que também é mais ou menos a mesma situação, né? Então, o que pode acontecer é, se o Lula não disputar as eleições aí de 2026, essa ala política, né, do presidente aí, que tem uma menor disciplina fiscal, pode vir a perder força, e isso aumenta a probabilidade de uma agenda econômica mais pró-mercado, né, ganhar espaço aí ao longo de 2026 em diante. Para quem acompanhou a mídia aí ao longo de dezembro,
viu, né, que houve a Câmara dos Deputados aprovou, né, a principal proposta aí de regulamentação da reforma tributária. E não vou entrar no mérito aqui, né, do que exatamente mudou, mas basicamente essa reforma ela prevê, né, a criação de um novo imposto chamado Contribuição sobre Bens e Serviços, ou CBS, que vai substituir o IPI, o PIS e o COFINS, e também a criação do IBS, né, o Imposto sobre Bens e Serviços, que vai unificar o ISS e ICMS. Lembrando que CBS é federal e o IBS é um imposto estadual. Esses ajustes aí realizados no texto, né, tem potencial de reduzir a alíquota padrão, né, do IVA, que é um imposto sobre valor agregado, em 0,7%, aproximando, né, essa carga total do IVA para 28%. Mas é importante dizer que isso foi insuficiente, né, para respeitar uma meta de limite máximo que foi estabelecido para essa alíquota de 26,5%. Então, isso vai exigir novas medidas, né, de regulamentação para tentar trazer esse IVA para mais próximo ou até abaixo de 26,5%. Então, né, novamente, o governo vai precisar apresentar novos projetos, mas independente disso, essa aprovação, ela marca um passo, né, importante, né, na reestruturação do sistema tributário no Brasil, que, como todo mundo sabe, é bem complexo, mas reforça, né, que ainda há necessidade de alguns avanços para garantir, né, a adequação aí dessa reforma, inclusive as metas fiscais e econômicas do país. Agora, trazendo alguns dados econômicos aí ao longo de 2024, né, do encerramento do ano. Bom, o PIB não saiu ainda, mas estima-se, né, que deve crescer aí por volta de 3,5%, né, agora em 2024, puxado principalmente por serviços e pelo consumo interno, que de certa forma aí foram anabolizados, digamos assim, né, pelos gastos do governo. E o IPCA deve encerrar o ano aí próximo a 4,9%, talvez algo mais próximo a 5%, o que está acima, né, do teto da meta, que é 4,5%. É importante falar também as projeções de inflação para 2025 e 2026, elas seguem subindo, né? Muitos agentes econômicos aí já falando em inflação em 2025 mais próxima de 6%. E essa configuração, né, de inflação subindo, o PIB, né, forte, fez com que o Banco Central, né, elevasse a Selic agora em dezembro de 11,25% para 12,25%, e o Copom, né, também já sinalizou mais duas altas, né, nas próximas reuniões de 1%. Então, ele ia levar essa taxa aí no final de março para algo próximo, né, na verdade, subindo esses 2, 1% aí, vai para 14,25%. E o consenso, né, de mercado aponta uma taxa terminal aí de Selic para algo próximo a 15%, né, ao final desse aperto monetário. Agora, em dezembro, a gente teve a tramitação do ajuste fiscal que foi anunciado lá em novembro, e esse pacote de corte de gastos teve, né, uma certa desidratação, e isso fez com que a confiança, né, dos investidores aí com o Brasil fosse praticamente anulada. Então, isso fez com que o dólar, né, subisse aí aproximadamente 21% contra o real, e também com que houvesse essa abertura nas curvas de juros, né? Se a gente olhar aqui para novembro, a curva de juros aí em alguns vértices muito próxima, né, de 14% aqui para esses vértices mais curtos, e mais longos aí próximo a 13,5%. E ao longo de dezembro houve essa abertura, né, nessa curva de juros futuro, fazendo com que esses vértices mais curtos fossem ali para próximo a 16% e mais longos ali ainda acima de 15%, o que é uma taxa muito alta. Então, essa abertura, né, da curva de juros acaba impactando basicamente até, inclusive, ativos de renda fixa e prejudicou, né, se a gente for olhar aqui no MTD, né, que é basicamente a performance dos ativos ao longo de dezembro até o dia 30, né, de dezembro, todas as classes aqui de ativos basicamente no negativo, tirando o dólar, né, o índice de performance de fundos de multimercado,
e o CDI, né, que, enfim, acaba favorecendo, mas né, quando a gente olha para pré-fixado e inflação, acaba sendo prejudicado. Agora, em resumo, né, basicamente essa Selic elevada, ela deve desacelerar a atividade econômica ao longo de 2025, o que indica um cenário para a economia real muito difícil. É importante também falar que, ao longo de 2024, o fluxo, né, da Bolsa por parte de investidores estrangeiros. Então, a gente nota aqui, né, que basicamente todos os meses houve uma retirada, né, de recursos por parte de investidores estrangeiros da Bolsa, com exceção aqui de julho, agosto, também alguma coisinha ali em dezembro, mas no agregado do ano, os investidores estrangeiros eles retiraram 32,4 bi de reais, e então isso indica, né, o pessimismo aí por parte de investidores estrangeiros com a nossa bolsa e com a nossa economia de maneira geral. Ainda vou falar um pouco mais sobre a performance das classes de ativos aqui no Brasil, ali quando eu for apresentar o Asset Strategy, mas basicamente, né, eu queria falar um pouco sobre China. Então, agora na tela aí para vocês. Bom, a China ela está mostrando sinais aí de estar entrando, né, em um momento difícil, caracterizada, né, por um período prolongado de deflação, né, inflação aí negativa, um declínio acentuado, né, no mercado imobiliário e também um excesso de endividamento no país. Esse cenário ele é muito parecido com o que o Japão sofreu lá na década de 90, né, que é um período basicamente que surge após um momento, né, ou um período de crescimento econômico muito forte, mas cuja sustentabilidade é gradualmente corroída. Então, a situação da China, diferente aí do Japão, ela traz alguns desafios que colocam o país em uma situação mais vulnerável do que a do Japão. Entre esses desafios aí, a questão do declínio populacional acelerado lá na China, e isso compromete, né, o crescimento do país no longo prazo, além dos problemas estruturais, né, no setor habitacional, e também a gente está vendo uma forte desaceleração do PIB na China. Então, todas essas dificuldades, né, remetem ao mesmo, né, período ali que o Japão sofreu nessa década, né, que é chamada de perdida. Bom, o PIB, né, da China agora em 2024 deve atingir ali a meta, né, que é 5%, mas existe, né, muitos, enfim, agentes econômicos dizem que provavelmente isso não vai acontecer agora a partir de 2025. Então, eles estimam aí o crescimento de PIB da China para algo mais próximo a 4,5%. E com isso, né, ao longo de dezembro, a China vem anunciando alguns planos para aumentar, né, os gastos públicos agora ao longo de 2025, sinalizando uma mudança na política econômica, que agora é mais voltada para estimular o consumo interno. Então, eles estão buscando fortalecer alguns pontos mais vulneráveis ali da economia, principalmente a questão da dependência, né, uma forte dependência das exportações. E todas essas medidas elas ficam cada vez mais relevantes porque existe uma iminente escalada, né, das tensões comerciais aí, com os Estados Unidos e que podem, né, enfim, sofrer bastante justamente por uma imposição de novas tarifas ali por parte do Trump e acaba colocando, né, em risco a competitividade de alguns produtos chineses, e isso pode fazer com que as exportações ali da China diminuam, consequentemente afetando, né, o crescimento ali do PIB do país. Agora, falando sobre os Estados Unidos, trazendo alguns dados, o CPI, né, o Índice de Preços ao Consumidor de novembro, registrou uma alta de 0,3%, dentro das expectativas, levando esse acumulado ali de 12 meses para 2,7%, mas o núcleo, né, da inflação, né, do CPI, ele ainda permanece acima de 3%, o que reflete, né, uma dificuldade ali por parte do Fed em lidar
com a inflação, né, que, enfim, tem como meta 2%. Basicamente pelo setor de serviços, né, que ainda segue forte. O mercado de trabalho lá nos Estados Unidos, principalmente, também segue muito forte. E com isso, o Fed reduziu a taxa de juros em 25 bips, né, ou pontos base, colocando essa taxa no intervalo ali de 4,25% a 4,5%. Na sequência dessa decisão, o Jerome Powell, né, o presidente ali na coletiva de imprensa, ele trouxe uma mensagem mais dura, ou como o mercado gosta de falar, mais hawkish, né, porque ele considera que a inflação, né, ela ainda está elevada e eles estão antecipando pressões inflacionárias, né, existe um risco altista para a inflação daqui para frente, principalmente com a entrada de Trump ali no poder, que com as tarifas, né, enfim, de importação podem, né, aumentar a inflação ali nos Estados Unidos. Agora, no dia 6, teve uma notícia aí, acho que é importante falar isso, né, porque isso pode impactar mercados principalmente emergentes, tá, e alguns setores específicos. Então, é um ponto de atenção, né, para investidores aí de maneira geral. E, basicamente, né, existe uma preocupação aí por parte do mercado com esse protecionismo, né, que foi prometido pelo Trump durante a campanha. E teve uma reportagem do Washington Post, né, um jornal dos Estados Unidos, que trouxe um certo alívio ao indicar que algumas tarifas que foram, né, que eram planejadas pelo governo Trump, possam ser mais focadas em alguns setores específicos, né, algo mais seletivo, e isso, de certa forma, trouxe esse alívio aí pelo mercado. Então, como a própria notícia aqui, né, aponta, o Trump ele prometia impor tarifas de 10%, né, sobre todas as importações dos Estados Unidos, e uma tarifa de 60% sobre produtos chineses. Mas isso pode ser não tão abrangente, né, e agressivo como ele havia, né, dito na campanha. Então, mercados emergentes aí de maneira geral, caso isso não aconteça, né, a promessa ali de Trump não seja efetivamente cumprida, isso pode trazer um alívio aí para o mercado, mas novamente é um ponto de atenção aí para acompanhar ao longo do ano. Trazendo alguns dados, né, de fechamento aí de 2024, né, e também projeções para 2025 por parte do BTG, a economia americana, né, apresenta expectativas de crescimento resiliente. O BTG projeta aqui o crescimento do PIB para 2024 próximo a 2,8% e uma expectativa de crescimento de 2,25 aí 2,24 para o ano de 2025. Basicamente, esse crescimento é sustentado por um mercado de trabalho muito forte, né, um índice de desemprego muito baixo, uma alavancagem controlada das famílias, né, inclusive uma expansão, né, do crédito. É importante dizer que, novamente, né, a inflação mostrou uma piora ali no final de 2024, o que vai exigir aí um foco, né, maior aí no setor de serviços e também na estabilização de preços de habitação, né, para que a meta do Fed seja atingida, que novamente é 2%. E aí as políticas, né, do Trump, com esse aumento de tarifas, restrição à imigração, pode intensificar essa pressão, principalmente sobre bens e salários, né, porque eu tenho uma menor oferta de trabalho e com mais tarifas eu tenho produtos mais caros. Então, isso pode impactar a inflação ao longo de 2025 nos Estados Unidos. Então, aqui trazendo o PCE, né, também existe a expectativa aí de terminar 2025 em 2,4%, então muito provável que a meta do Fed seja atingida só ao longo de 2026. E diante desse cenário de inflação, o Fed vem adotando, né, uma postura um pouco mais de cautela em relação a novos cortes de juros. A ata do Fed, né, que saiu essa semana, o Fed indicou, né, que vai existir uma pausa, né, nos cortes de juros, e eles estão enxergando ali uma expectativa de taxa terminal
de 4 a 4,25, né, no intervalo de 4% a 4,25% para 2025, com alguns agentes aí indicando 2 cortes de 25 bips ao longo do ano e outros agentes indicando somente um corte, né, de 0,25 ao longo deste ano. Agora, falando um pouco sobre a Bolsa Brasileira, né, ao longo aí de 24 e expectativas para o ano de 2025, acho que é importante dizer, né, que ao longo do ano passado, os Estados Unidos ele se consolidou basicamente como um aspirador de recursos globais, porque apresentou um crescimento muito forte, que foi impulsionado, né, pela flexibilização monetária ou pela queda, né, das taxas de juros lá no país. E aí, né, com agora a posse do Trump, também indica, né, que existe um reforço aí para o mercado continuar expandindo agora para 2025, principalmente por uma desregulamentação, por cortes de impostos, né, o que pode fortalecer o dólar, atrair mais capital para o país. E aqui no Brasil a gente teve um ano de economia aquecida, né, o PIB vai fechar forte, gastos públicos crescendo, mas que foi marcado também por uma inflação alta, né? Como eu disse anteriormente, próximo ali, fechando o ano de 2024, próximo a 5%, né? Acima do teto, da meta. A gente vem com uma Selic, né? Escalando, dado toda essa situação aí fiscal do país. E tudo isso fez com que os investidores, né, como eu mostrei também anteriormente, fossem indo embora, né, ou tirando recursos aqui do Brasil, o que também pressionou, né, o real. Então, agora, em 2024, né, o Bovespa registrou uma queda de 10,36% e o IFIX, que é o índice, né, de fundos imobiliários, caiu 5,89%. Inflação para 2025 segue aí com uma taxa, né, próxima a 5,5%, 6%, e a gente vai ter uma provável desaceleração do PIB, né, com agentes aí de mercado estimando algo próximo a 1,5%, inclusive por essa política monetária, né, de seguir subindo a Selic, o que vai impactar na atividade econômica. E o BTG estima agora para 2025, vou colocar aqui na tela para vocês, o PIB, né, acho que está um pouco embaçado, mas basicamente para 2025 o BTG projeta um PIB aí de 1,5%, com a taxa de desemprego subindo, né, de 6,5% para 7,1%, IPCA 5,5%, mas, como eu disse, alguns agentes aí já falando em 6%. E a Selic, né, terminal para o ano de 2025 pode ir a 12,5%, mas a gente vai ter, né, durante 2025, provavelmente a Selic indo a 15%. E a dívida bruta, né, o percentual ali da dívida bruta em relação ao PIB ultrapassando 80%, o que é muito ruim. Colocando aqui para vocês um indicador importante, né, que é basicamente um indicador aí de valuation da bolsa, que é o preço-lucro. Hoje, né, o PL aí está próximo a 7,2, 7 vezes, né, o preço-lucro. Muito próximo ali a 2 desvios padrões, o que significa que a bolsa está muito barata, né, mas a gente tem esse cenário aí de 2021 para cá, né, basicamente a bolsa segue barata, então muita gente diz que a gente pode estar num tal de value trap, né, que é uma armadilha de valor. Então a bolsa está barata, beleza, mas ela pode continuar barata por muito tempo ainda. Mas, olhando aí por esse viés, eu acho que para quem tem um horizonte de longo prazo, para quem tem uma resiliência emocional aí para lidar com ativos de renda variável, pode ser um bom momento, né, para iniciar aportes, né, em algumas ações, principalmente aí ações de maior resiliência, né, ou que podem se beneficiar com dólar, ou podem sofrer menos porque são menos alavancadas, né? Inclusive, o BTG soltou um relatório, né, agora na virada do ano, recomendando, né, que
as alocações aí em renda variável sejam um pouco mais defensivas, né, e os investidores foquem mais em ações com fluxo de caixa mais concentrado no curto prazo, né, ou empresas mais consolidadas, empresas vencedoras ali no setor em que elas atuam. Também focar um pouco mais em dividendos, né, porque basicamente quem paga dividendos tem esse fluxo de curto prazo aí, esse fluxo de caixa mais concentrado no curto prazo, e também, né, empresas que possam se beneficiar de um dólar mais forte. E basicamente, né, esse dólar aí mais forte pode, né, como todo mundo sabe, beneficiar algumas empresas que são exportadoras, ou seja, que têm vendas, né, em dólar e custos em real. Então, empresas, por exemplo, como eu vou colocar um gráfico aqui, voltando. Então, empresas como Suzano, como a Prio, né, a própria Petrobras, podem se beneficiar desse cenário aí de real mais fraco. Então, essa tabela aqui que o BTG fez, né, basicamente mostra nessa coluna aqui de Sales em FX, qual é o percentual de vendas dessas empresas em dólar, e a coluna ao lado direito demonstra qual é o custo dessas empresas em dólar. Então, quando a gente olha aqui para a Suzano, a própria Klabin, novamente Vale, CLC, enfim, algumas empresas aqui podem, né, ser favorecidas aí desse cenário de um dólar mais forte. Agora falando aí sobre uma classe de ativo específica que muito investidor tem, que é, né, o IFIX, ou basicamente os fundos imobiliários. Agora na tela aqui para vocês um gráfico que mostra qual o retorno, né, ou a performance aí dessa classe de ativos desde 2011. É um retorno anual, tá? Para ficar bem claro. Então aqui em 2024, né, o índice recuou aí 5,9%. Justamente, né, por essa perspectiva de juros mais elevados agora em 2025, isso pode impactar de que maneira, né, os fundos imobiliários? Por uma provável restrição de liquidez, porque muitos fundos, né, vão deixar de captar através de emissão de novas cotas. Existe a migração de capital para renda fixa, né, que acaba se tornando mais competitiva, e também pode existir algum impacto, né, da desaceleração econômica, né, pelo fato da Selic continuar subindo, e isso afeta a performance, né, operacional de alguns segmentos, como shopping, né, e às vezes até alguns escritórios e logística. Então, pode existir uma estagnação, né, dos preços de aluguel ou até algum aumento de vacância, né, nesses fundos aí, principalmente os fundos de tijolo. Na parte de crédito, né, olhando os fundos aí de recebíveis, pode existir um aumento de inadimplência, né, que é um fator aí importante a ser considerado, e também diante de uma provável redução, né, de financiamento e custos de construção elevados, há também uma menor probabilidade de entrada, né, de novas ofertas de imóveis. Trazendo aqui para vocês uma imagem, né, que demonstra qual é o grau de pessimismo aí, por parte de gestores, né, do mercado imobiliário. Então, essa tabela mostra, né, que existe um grau aí de desconfiança, né, o que esse grau de confiança veio para o campo negativo, principalmente dado a condução, né, dessa política monetária que acaba impactando, e também a condução da política fiscal, né, por parte do governo. E um outro risco, né, que é apontado aí também pelos gestores em uma carta, né, vinculada aí ao mercado, é a questão do endividamento dos fundos, que também pode ser um ponto aí de preocupação. Mas, apesar desse cenário difícil, preciso dizer, né, que as cotas aí de fundos imobiliários, elas apresentam descontos elevados, né? Até colocando aqui um outro gráfico de FIX, né, como ele performou aí, né, desde setembro para cá. Então, setembro a gente teve queda, outubro queda, novembro queda,
Dezembro também queda, mas olha o que aconteceu ao longo de dezembro com essa classe de ativos. Então tem que tomar muito cuidado, porque muitos investidores saem vendendo as cotas a qualquer preço, sem olhar, né, para o valuation desses fundos, acabam esquecendo um pouco, né, a parte racional, digamos assim, da classe de ativos, e simplesmente porque o fundo está caindo, acho que ele vai continuar caindo para sempre. Então imagina quem saiu vendendo cota fundo imobiliário aqui nessa região, né, e agora teve essa recuperação. É claro que a gente não sabe o que vai acontecer, pode ser que ele volte a cair, caia até mais, mas é só para colocar um ponto de atenção aqui, porque se você tem um ativo como fundo imobiliário que você quer carregar para o longo prazo, se você não precisa de liquidez, não precisa desse recurso, tem que tomar muito cuidado para sair vendendo, né, as cotas desses fundos a qualquer preço, porque é um ativo que pode vir a recuperar aí num médio prazo. Ainda considerando, né, esse cenário difícil para 2025 aí para fundos imobiliários, eu acho que é importante, né, se atentar aí para alguns pontos, né? Então, fundos de recebíveis, né, ou fundos de crédito, olhar para fundos que tenham um perfil de high grade, né, ou que tenham uma maior qualidade, né, dos ativos e uma menor probabilidade de existir uma inadimplência, dar mais atenção para fundos aí que são indexados ao CDI. Então, tudo isso oferece, né, uma maior estabilidade aí na distribuição dos dividendos ao longo de 2025. Também olhar para esses fundos de recebíveis aí que tenham operações indexadas ao IPCA, que pode oferecer também uma valorização aí por meio da marcação ao mercado. Tem muito fundo aí negociando a IPCA mais 9, IPCA mais 10. Né? Então, para quem compra cotas desses fundos, agora tem um carrego muito elevado, né, de IPCA mais 10, aí, por exemplo. Fundos de renda urbana também, que oferecem uma maior estabilidade, né, em termos de rendimento, olhando para a questão da diversificação geográfica também, a exposição aí desses fundos a contratos atípicos e típicos, né, ter um bom mix, enfim, e também olhar fundos aí com maior liquidez, né, ter uma carteira bem diversificada e tomar um pouco de cuidado aí com fundos high yield ou que prometem dividendos muito elevados, porque são justamente esses fundos que podem ter problema de inadimplência, né, e pode ter uma desvalorização muito forte nas cotas. Agora, trazendo aqui um outro gráfico para vocês que eu acho bem legal de mostrar, basicamente trazendo a performance, né, do S&P 500, que é o índice americano ali, né, das 500 empresas ali mais relevantes, né, contra um índice que mede a performance das 7, né, maiores ali Big Techs do mercado americano. Quais são essas Big Techs? Tá? Google, Amazon, Apple, Meta, né, que é basicamente Facebook, Instagram, WhatsApp, Microsoft, Nvidia e a Tesla. Né? Então, ao longo de 2024, aí, mostra qual foi a performance, né, só dessas 7 empresas aqui, que foi aproximadamente 70%, enquanto o S&P teve um carrego aí, né, teve essa performance em 2024 de 24,3%. Então, isso demonstra que se não fosse essas 7, né, Big Techs aí, que são componentes, né, desse índice, provavelmente esse índice estaria no 0 a 0 ou teria até caído. Né? Então, eu acho que é um ponto aí importante, né, a ser destacado. Inclusive, tem uma notícia aqui, né, a respeito do relatório do Howard Marks, que é um dos investidores aí mais respeitados, né, e fundador da Oaktree Capital, que é uma asset, né, uma gestora de recursos. Esse relatório fala aí, né, que ele aponta, né, alguns indicativos de que esse setor, né, de tecnologia provavelmente está em bolha, né? Então ele diz que é importante, né, tomar um pouco de cuidado ao estar investindo em empresas como essa, porque muitas vezes as pessoas compram as coisas a qualquer preço, né? Existe aquele efeito manada e as pessoas deixam de considerar, né, se aquele preço que elas estão pagando faz sentido ou não. É claro que nunca dá para saber se
realmente se essas empresas vão vir a cair em algum momento, mas ele aponta, né, alguns pontos aqui que acho que são interessantes considerar. Inclusive, ele faz uma comparação com a bolha, né, das dot-coms, né, lá nos anos 2000, e foi uma bolha que ele acertou, né, lá no passado, que isso ia acontecer, realmente era uma bolha, e agora ele faz essa mesma análise, né, para as empresas aí de Big Tech. Então, é só um ponto aí que eu acho que é importante ressaltar, porque tem muita gente, né, eu quero investir em Nvidia, Tesla, né, e a pessoa às vezes não pensa no preço, né, se faz sentido ou não. Novamente, não dá para saber até onde esses ativos vão subir, mas eu acho que é importante tomar cuidado, inclusive, um ponto aqui, né, é bom falar com o teu assessor, porque existem alguns produtos que a gente pode se expor a esse mercado, né, através do S&P ou até de algumas ações específicas, com proteção. Né? Então, você consegue ganhar na alta desses ativos e caso caia, você está protegido. Então, né, se você tiver interesse ainda a se expor a esse mercado americano, né, essas empresas aí de tecnologia, eu acho que existe, né, maneiras de fazer isso de uma maneira um pouco mais conservadora. Né? Então, fica aí uma ressalva. Agora, trazendo para vocês o Asset Strategy, com referência, né, em janeiro agora de 25, basicamente o relatório, né, demonstra aí a fraqueza, né, da nossa política fiscal e o que isso impactou, né, novamente aí nas nossas curvas de juros e inclusive no dólar. Sobre o mercado americano, né, que após esse corte aí de 25 bips, que eu já mencionei anteriormente, agora na reunião de dezembro, o BTG acredita, né, que possa ainda existir mais 2 cortes de 25 bips ao longo de 2025, com uma pausa agora, né, na reunião de janeiro, mas eles dizem aqui que existe um risco altista, né, dado a essa gestão do Trump aí, como eu mencionei também anteriormente. Aí, agora em dezembro, né, o Copom também subiu a taxa Selic, né, a meta aí para 12,25%, e anunciou mais 2 reuniões ali de aumento de 1%, né, então deu esse guidance, o que pode levar a Selic aí para 14,25%, agora já em março. E menciona também, né, que agora ao longo de 2025 o governo precisa reconquistar, né, a credibilidade aí por parte dos investidores para trazer a inflação de volta, né, as expectativas ali dentro da meta, né, e precisa promover uma política fiscal, né, um controle de gastos mais forte para tentar ajustar essa economia do Brasil que vem sofrendo bastante, aí, principalmente agora no último trimestre de 24 e provavelmente vai continuar sofrendo, né, agora ao longo de 2025. Aqui também é legal mostrar esse gráfico, né, de moedas emergentes e qual foi o desempenho de cada uma delas, né? Então o Brasil, né, com o real teve pior performance, né, no ano de 2024, com uma defasagem aí de 21,4% em relação ao dólar. E aí, né, o BTG aponta, né, dado todo esse cenário, né, qual a estratégia de alocação agora para janeiro, né, para esse começo de ano difícil. Então, basicamente, né, uma gestão aí sobrealocada, né, em ativos pós-fixados que acompanham, né, o CDI e também ativos internacionais, dado a resiliência do mercado americano. Então, tanto ações quanto até alguma coisa, né, em criptoativo, eu acho que é interessante também considerar. E diante, né, de toda a situação aqui no Brasil, eles apontam, né, que a forte abertura da curva de juros, né, acaba impactando ativos de renda fixa, né, como pré-fixados e também IPCA+, que, novamente, né, caso esses ativos sejam resgatados antes, né, do vencimento, ele pode sofrer algum tipo de impacto, né, tendo um deságio, né, então é importante mencionar que mesmo ativos de renda fixa são variáveis, né, caso você resgate esses ativos ali antes do vencimento.
Também menciona, né, que renda variável subalocados, né, o banco sugere, né, uma subalocação em ações e fundos imobiliários, entende, né, que por mais que o valuation ali dos ativos estejam em níveis atrativos, né, ou que a bolsa esteja muito barata, o custo de oportunidade, né, que é basicamente a taxa Selic ainda é elevado, né, então às vezes faz mais sentido a gente ser mais conservador aí e alocar a carteira de uma maneira mais focada aí em ativos de renda fixa. Aqui nas projeções, né, já mencionei aí para 24, acho que é importante a gente olhar para frente agora, então, novamente, esperado aí um PIB de 1,5%, taxa de desemprego indo para 7,1%, o que pode, de certa forma, arrefecer um pouco, né, a atividade econômica e possivelmente podendo ajustar a Selic lá no último trimestre de 2025. Uma Selic terminal, né, em 15,25, IPCA de 5,5%, e uma projeção de câmbio, né, de 6,25. Novamente, dívida bruta aqui ultrapassando os 80%. E aí, basicamente, qual foi, né, a rentabilidade aí das diferentes classes de ativo agora no mês de dezembro? Então, eu não vou ficar falando ativo por ativo aqui, mas basicamente o único ativo de renda fixa que teve uma performance positiva foi CDI. Né? Inflação pré-fixada aí sofreram bastante, principalmente aqueles títulos que são mais longos, né? Porque quanto maior a duration dos títulos, um impacto na curva de juros acaba impactando mais esses títulos que são mais longos. Aqui o retorno absoluto, que basicamente é o IRFA sobre multimercados, teve uma performance positiva, né, mas ainda assim bem abaixo do CDI. Ações, né, negativa aqui, com destaque para consumo e small caps, né, que são as empresas aí, de menor capitalização que acabam sofrendo mais nesse cenário de juros alto. E importante destacar que mesmo utilities, né, que são empresas aí de energia, de saneamento, acabaram não saíram ilesas, né, dessa performance ruim aí das ações. Geralmente são empresas que, em cenários como esse, acabam sofrendo bem menos, né, e às vezes até têm uma performance positiva por serem empresas mais defensivas, né. Fundos imobiliários caindo 0,67% no mês, o câmbio aí caindo 4,1%, o ouro também caiu e criptoativos subindo 1,75%. Então, né, em dezembro, a deterioração doméstica afetou todas as classes de ativos, títulos de duration longa, né, como eu falei, IPCA+, e pré-fixados, sofreram muito por causa dessa abertura na curva. Então, aqui novamente, né, mostrando o que aconteceu de novembro para dezembro, né, nas curvas de juros futuros. Abriram bastante, né? Então, novamente, isso impacta todos esses ativos. E com isso, só CDI, fundo multimercado e criptoativos que performaram bem agora em dezembro. E destacam, né, o relatório destaca aqui a importância da proteção, né, em renda fixa, através da exposição aí em ativos pós-fixados, na moeda americana, né, e também ativos aí que estejam ligados, né, à tecnologia. A estratégia de alocação recomendada no início de dezembro, agora para o início de janeiro, permanece a mesma, né? Aqui nessa coluna de delta percentual não há nenhuma alteração, tá? Então, novamente aqui um peso muito grande para renda fixa, né, em todos os portfólios, principalmente ali com peso maior em pós-fixado, né, o conservador ele é recomendado em 70%, enquanto o sofisticado 37,5%, e inflação, né, 15% no total aqui para conservador, sofisticado 25%, e o pré-fixado, né, que são títulos que sofrem bastante aí com essa abertura de curva, a recomendação do BTG é 1,5% para balanceado e 2,5% para sofisticado, o que é uma alocação bem baixa, tá? E destacar também que mais focada em ativos de curto prazo, né? Porque, novamente, esses ativos aí de longo prazo acabam sofrendo bastante.
Retorno absoluto, né? Ou fundo multimercados, uma alocação de 9% para conservador, indo para 17% para sofisticado. E ações, né? Uma recomendação aí bem baixa para conservador de 3%, enquanto sofisticado a recomendação é de 12%. E aqui, né, é importante destacar também small caps zero, né, para todos os perfis aí de risco e focando, né, como eu falei ali anteriormente, em ativos mais dolarizados ou que não sejam, né, empresas alavancadas e que não sofram, né, que podem não sofrer tanto diante desse cenário aí que a gente vai ter em 2025. E aqui o BTG recomenda também, né, alguma exposição ainda a fundos imobiliários, de novo, se atentando ali para o tipo de setor, né, que tá esses ativos, e olhando também para ativos um pouco mais conservadores aqui dentro, e recomenda, né, aqui para o perfil sofisticado, 1%, né, em criptoativos. Aqui é importante mencionar, tá, que caso você queira esse relatório, ler em detalhes, pede para o teu assessor, né, que ele pode te enviar aí na sequência. Para concluir, existe a possibilidade, né, de uma reforma ministerial agora ao longo de 2025, acho que é só importante mencionar isso para a gente ficar atento. E agora, né, ao longo de 2025, como eu mencionei em vários momentos desse vídeo, a gente vai passar por um ano difícil, né, principalmente por essa desaceleração da atividade econômica, dada a taxa alta de juros e toda essa situação fiscal do nosso país. Então, basicamente, existe, né, uma desconfiança generalizada aí por parte dos investidores, né, por parte do mercado. E aí, com isso, muitos agentes econômicos já começam a olhar para o ano de 2026, né, todas as perspectivas ali para aquele ano, porque isso pode trazer uma mudança de direção política. Dado toda a situação que a gente vem vendo, né, nesses últimos meses, o atual governo parece cada vez mais distante, né, de conseguir uma reeleição, embora seja muito cedo para dizer isso, é o que os dados têm apontado, né? E então pode, né, existir toda essa mudança política para 2026 e caso isso aconteça, a gente pode passar por um momento positivo, né, dado que os agentes econômicos vão começar a olhar para 2026 com a possibilidade de um ajuste fiscal mais forte e possível controle de inflação e uma queda da taxa de juros dali para frente. Então, tudo isso pode, né, trazer aí uma trajetória diferente para o país nos próximos anos. Então, acho que é importante ficar de olho nisso. E agora, ao longo dessa semana, né, hoje é quinta, então amanhã, na verdade, a gente ainda tem o IPCA de dezembro aqui no Brasil e a gente tem o payroll, né, dos Estados Unidos, que são dois dados aí bem importantes e podem trazer alguma mudança aí de expectativas para as taxas de juros, tanto aqui quanto lá fora. Bom, por esse mês é isso. Espero vocês no mês que vem. Até mais.